Agora, nosso segundo painel, nós vamos falar sobre advocacia. Os debatedores, Dr. Anderson Avelino, Dr. Almir Reis e Dr. Fiorella Bartalo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês podem ter certeza de uma coisa, tem advogado com o coraçãozinho pequenininho, querendo saber o que fazer nesse momento da crise, precisando da OAB. OAB é a mãe agora, precisa da OAB, precisa da palavra dos senhores. Então, vou passar a palavra agora. Vou passar a palavra agora para o doutor Anderson Avelino, que vai tratar dos temas. Prorrogação do vencimento da anuidade. É necessário requerimento, doutor Anderson, ou é automático? Resolução 7 de 2020 do Conselho Federal da OAB e a verba liberada para seccionais. Muito obrigada. Palavra, doutor Anderson Avelino. Ok. Olá para todos. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui entre amigos, conversando com vocês sobre essa questão que atinge não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e a advocacia não é diferente. Eu não sei como é que ficou a questão nos estados de vocês, né? A gente tem amigos aqui, colegas de vários estados, mas aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, ele não terá atividades físicas até o dia 30 do mês de abril. Então, quer dizer, são quase 2 meses de atividades praticamente paradas para a advocacia, o que dificulta bastante o exercício da advocacia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o que abarca Minas Gerais, a gente tem buscado muito pela criação do TRF da Sexta Região, que é só o de Minas Gerais, para dar uma desafogada também no TRF1, para criarmos o TRF da nossa região, mas enquanto estamos vinculados também está parado. Então a advocacia passa por grande dificuldade nesse momento. Claro, no Brasil inteiro, com todas as profissões. Então, o que é possível as OABs, né, em nível de seccional e também em nível de Conselho Federal, auxiliarem os advogados. Só para que quem está me assistindo possa entender, nós temos uma estrutura da OAB muito parecida com a estrutura federativa do Brasil. Então, nós temos o Conselho Federal, tá? Depois nós temos, em nível de Estado, as seccionais, e depois nós temos as subseções que estão espalhadas pelos municípios. Tem alguns municípios que tem algumas subseções que elas abarcam 7, 8, às vezes 10 municípios. Minas Gerais é um estado muito grande, maior que a França, então estou falando da minha realidade, são mais de 800 municípios em Minas Gerais, é o estado brasileiro que mais tem municípios, e nós temos cerca de 340 subseções aqui em Minas Gerais. Então, como bem disse no começo da fala, a Resolução 7 de 2020, que é do Conselho Federal, ela vem tentar trazer algum alento para a advocacia nesse sentido. Então, o Conselho Federal autorizou, através das seccionais, a prorrogação do vencimento das anuidades da OAB. E precisa, sim, de requerimento junto à respectiva seccional. Está lá no artigo 1º da Resolução 7, né, que fica autorizados os conselhos seccionais deliberar sobre a prorrogação do vencimento. Aqui no estado de Minas Gerais, a prorrogação do vencimento foi até o dia 29 do mês de abril. Tá? Então, o vencimento com desconto. Sendo que aqueles advogados que querem pagar parcelado em 10 vezes, eles poderão pagar até dezembro deste ano de 2020. Essa Resolução 7, ela trouxe algumas outras novidades que até então a gente não tinha visto em nível de volume de recursos pelo Conselho Federal, que é a criação de um fundo emergencial de apoio à advocacia, chamado FEA, de caráter temporário, obviamente por conta dessa situação do coronavírus, onde com a finalidade de recebimento de doações financeiras para prover as necessidades mínimas dos advogados. Eu não sei se isso vai funcionar muito bem, porque aqui é um fundo para que os advogados recebam doações financeiras em pecúnias. Porém, existe uma outra situação que está lá no artigo 3º dessa Resolução 7 de 2020, que o Conselho Federal, né, ad referendo do Conselho Pleno, destina
um fundo de desenvolvimento assistencial a quantia de R$ 10.800.000 a título de auxílio financeiro emergencial, divididas em parcelas iguais de R$ 400.000, a serem utilizados pelas caixas de assistência dos advogados em todos os estados. Para que quem está me assistindo também possa entender, as caixas de assistências, elas são braços da OAB. Obviamente que a OAB tem a sua finalidade, mas as caixas de assistência, o nome já vem falando, ela vem para trazer uma assistência ao advogado. E aí eu posso comentar aqui com vocês algumas situações que eu tenho percebido acessando o site de caixas de assistência por todo o Brasil. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Caixa de Assistência dos Advogados, e aí a gente tem que lembrar que o Sudeste concentra praticamente 100 milhões de habitantes no nosso país, que tem um pouco mais de 200 milhões, então o Sudeste está concentrando aí a metade da população brasileira e, obviamente, a grande maioria dos afetados pela doença do coronavírus também estão aqui na região Sudeste. Então, são as maiores seccionais do país, que a maior de São Paulo, depois Minas e Rio de Janeiro vem mais ou menos com o mesmo número de advogados inscritos. Então, a Caixa de Assistência aqui do estado de Minas Gerais, por exemplo, ela traz a possibilidade do advogado ter um auxílio mensal em parcela única no valor de R$ 660. E também um auxílio extraordinário, desde que comprove a situação de carência, no valor de R$ 4.200. Esse valor de R$ 4.200 é uma parcela única, muito para pagamento de despesas médicas, não necessariamente precisa ser despesa médica vinculada ao coronavírus. Nós temos muitos advogados que têm problemas de diabetes, problemas de coração e outros problemas graves de saúde, então a Caixa vai ressarcir o pagamento dessas despesas. E também um valor mensal de R$ 660, limitado por um determinado período. Quem vai deliberar o pagamento desses valores aos advogados carentes é a própria Caixa de Assistência dos Advogados. Eu tive a curiosidade de pesquisar em outras caixas de assistência. Nós temos aqui Diego Cheruli, a Thaís Riedel, meus amigos lá do Distrito Federal, nós temos a Bartalo, a Adriane Bramante, que são de São Paulo, né? E temos também uma outra subseção grande, que é a do Rio de Janeiro, com vários colegas, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo também já anunciou no seu site que vai analisar pedidos de auxílio extraordinário para advogados e advogadas, mas aí no caso de São Paulo, especificamente, aqueles que estão contaminados pelo coronavírus. Pode ser que a Caixa reveja essa situação e também destine verbas em pecúnia para os advogados não atingidos pela doença em si, mas atingidos pelos efeitos que a doença traz, principalmente por conta da dificuldade em se trabalhar, né, nesse momento de coronavírus, que está praticamente tudo fechado. A Caixa de Assistência de Pernambuco, do nosso amigo Almir Reis, que está aqui também participando, né, dessa conversa, não consegui ver nada lá, então talvez é o caso dos advogados aí do estado de Pernambuco cobrar. A do Distrito Federal também eu não vi nada, basicamente eu achei muito tímido, só para a questão de vacinação dos advogados aí do Distrito Federal. Então, o que eu tenho visto é que, mais do que a OAB, as caixas de assistência vão poder ajudar mais os advogados. Só para eu terminar a minha fala, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui em Minas disponibiliza também o atendimento, claro, a gente está em momento de ficarmos em casa, né, de atendimento gratuito psicológico via telefone. Então, o advogado liga, tem uma rede de psicólogos pagos pela Caixa de Assistência dos Advogados e eles podem fazer esse atendimento remoto ou via telefone ou via FaceTime, talvez, né? Nesse sentido. Então, só para terminar a minha fala, a Resolução 7 de 2020 também traz a possibilidade
de uma concessão em parcela única de ajuda financeira para os conselhos seccionais, e aí vai dividir, vai destinar esse dinheiro de acordo com o número de inscritos. Está lá no artigo 4º da Resolução 7 de 2020. Então, por exemplo, os estados com maior número de inscritos, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, pode ter uma destinação de 700 a 800 mil reais. Eu não sei como que vai ser a destinação efetiva desse valor, mas as caixas de assistência, justamente com os seus conselhos, vão saber destinar. Por fim, o artigo 5º da Resolução 7, ela determina que a AESA Nacional ela disponibilize na plataforma eletrônica os cursos que tem gravados para que os advogados assistam de forma gratuita e possam, nesse momento de reclusão, poder se qualificar. Então, basicamente, são essas as minhas considerações, e aí a gente vai conversando um pouco mais a partir do momento que os outros colegas também falaram. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Anderson, pelas suas falas. Eu acredito que vai atingir uma expectativa de um jovem advogado em Minas Gerais que está realmente muito preocupado, e não só o jovem advogado, porque a grande preocupação que nós temos é o início da advocacia e o final da advocacia, principalmente para o advogado mais idoso. Então, essas considerações, eu tenho certeza, vai trazer um pouco de alento a esses advogados. Referente à ajuda, por exemplo, colocou aqui uma ajuda de 660, R$600, em torno de R$600. Essa ajuda é necessário que esteja inscrito regularmente no exame na OAB, é uma das questões que provavelmente o advogado vai querer saber. E a questão do fundo emergencial, inicialmente eu era extremamente crítica. Hoje a gente percebe que 2, 3 meses parados, os advogados no geral, eles vão precisar sim de ajuda. Então, fica aqui o apelo para o advogado que tenha grandes escritórios, que nesse momento pode contar com uma reserva financeira para a doação para esse fundo, porque eu acredito que é uma forma de solidariedade. Nós estamos vivendo num momento que é necessária essa solidariedade, inclusive entre os advogados de uma forma geral. Então, eu vou fazer essa pergunta e depois eu passo a palavra para os demais colegas. Doutor Anderson, como que se dá essa ajuda de cerca de R$600? É preciso estar regularmente inscrito? Enfim. Bom, aqui na Caixa de Assistência de Minas Gerais, lembrando que cada Caixa de Assistência do seu respectivo estado, né, da respectiva seccional, tem a autonomia para trabalhar com esse dinheiro da forma que achar melhor. Os requisitos aqui no estado de Minas Gerais, eu estou lendo aqui no site da Caixa de Assistência, são comprovação da carência, incapacidade total ou parcial, impeditiva do trabalho, transitória ou permanente, atravessar por período de dificuldade financeira ocasionada por problemas de saúde, comprovação do afastamento das atividades profissionais por meio de atestado médico. Isso aí eu acho que não tem tanta dificuldade, porque está todo mundo aqui recluso, Minas Gerais, assim como outros estados. A gente está com um impedimento, inclusive, de sair nas ruas, né? Todo o comércio fechado, também as instituições do judiciário estão todas fechadas fisicamente. A comprovação de 1 ano de inscrição na OAB e estar quite com as anuidades. Pode ser que, pelo caminhar, né, e pelo agravamento, a tendência do mundo inteiro foi essa, e o Brasil acho que não vai ser diferente, pode ser que a Caixa reveja essa situação. Mas aqui eu chamo a atenção para que os advogados também, eles façam contato com as suas respectivas caixas de assistência, porque eu, como sou conselheiro da OAB, conselheiro seccional aqui da OAB, a gente acaba ficando mais próximo, entendendo um pouco mais do funcionamento e de onde que vem o dinheiro também da Caixa de Assistência. Então, um exemplo básico, cada plano de saúde que o advogado faz em convênio com algum plano de saúde e a Caixa de Assistência, a Caixa de Assistência recebe um percentual do dinheiro que o plano de saúde recebe. Então, a Caixa de Assistência dos advogados, ela tem, claro, não estou falando que aqui tem uma saúde financeira para sair pagando esses benefícios, não, mas a Caixa existe justamente para isso. E o nome da Caixa, o próprio nome já fala, é uma Caixa de Assistência. Então, são nesses momentos
de grande dificuldade, talvez um dos maiores dificuldades que os advogados passam em nível de Brasil, está aí a função da Caixa de justamente assistir os advogados e, por que não, assistir financeiramente, pagando em pecúnia para o advogado poder sobreviver e passar por esse momento de crise. Muito obrigada, doutor Anderson. Eu vou passar, agradecer as suas falas e passar para o doutor Almir Reis. Doutor Almir, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que o doutor tecesse alguns comentários acerca da fala do doutor Anderson. Ele fez alguns questionamentos aí referente ao AB de outros estados. Talvez o doutor tenha alguma informação para esses advogados de Pernambuco ou do estado do Nordeste, enfim, para que eles tenham uma informação nesse momento de desespero. Com a palavra, doutora Almir. Patrícia, boa noite. Eu queria iniciar cumprimentando todos que estão aqui nesse webinário, Adriele, Thaís, Diego, Alain, Fiorella, você, meu amigo Anderson que acabou de falar, o Roberto que está ausente um pouquinho agora, a Adriane, meu amigo Diego Cheruli, o Yuri também. É um prazer enorme. Eu acho que eventos como esse, que você, Diego, tirou do papel, é o que, na verdade, vão fazer a diferença daqui para frente. Eu sempre prego uma palavra-chave na advocacia previdenciária, que é a união. E a união precisa estar cada vez mais presente. A gente tem que tirar ela do papel, literalmente, porque senão a gente vai afundar em conjunto. Quanto às tuas considerações, Anderson, eu desconhecia, na verdade, pelo menos desconheço aqui em Pernambuco, a existência de qualquer possibilidade de você pleitear algum tipo de amparo, seja de cunho mensal, seja de cunho anual. Governar nada mais é do que escolher caminhos, e aqui em Pernambuco, o dinheiro que a Caixa recebe, tanto do que vem no Conselho Federal, em caráter eventual, como também um pedaço da arrecadação da estadual, acho que é 25% que a Caixa, na verdade, recebe da arrecadação da estadual. A OAB aqui entendeu por usar para viabilizar estacionamentos para os advogados. Então, há uma dificuldade muito grande de Caixa. Confesso que eu não sei a fundo, eu teria que dar uma verificada com mais calma para ter a certeza, mas eu te falo com 99% que não existe a possibilidade de pleitear nenhum tipo de amparo nessa condição, mesmo numa situação de pandemia, numa situação draconiana que estamos vivenciando. E aí muita gente tem questionado, inclusive, quanto ao que a OAB pode fazer pelo advogado, já que o advogado já faz demais pela OAB a vida toda, né? Paga uma inscrição para o exame de ordem que é elevadíssima, acho que boa parte da arrecadação hoje da OAB vem da inscrição em exame de ordem, paga uma anuidade que, via de regra, não é barata, sobretudo para o jovem advogado, pesa ali, acho que a gente tem anuidades que chegam a suplantar R$1.000, aqui em Pernambuco é cerca de 800 e um pouquinho. Eu acho que chegou a hora, na verdade, de ter a contrapartida. Acredito que a OAB poderia ter atitudes até mais incisivas, mas como assim? O que ela poderia fazer até a maior? Então, não são todas, mas algumas OABs têm uma folga de caixa considerável. Então, o pleito que existe, não só aqui em Pernambuco, mas em outras seccionais, é no sentido, inclusive, de tentar viabilizar o ressarcimento de quem pagou já a anuidade antecipada para conseguir algum desconto, ou até mesmo de isentar as parcelas que eventualmente são ali vincendas para aqueles advogados que comprovem não ter necessidade. Não é tão difícil comprovar que realmente você está momentaneamente impossibilitado de pagar. Eu acho que a prorrogação tão somente em alguns casos não resolve, não contempla, mas aí muita gente pode alegar. Mas quais seriam os critérios? Logicamente, cada OAB tem uma história, cada OAB tem um caixa diferente e precisa entender se é possível, se é viável, porque tem muita OAB que vive ali no limite do limite do limite. E aí, na verdade, eu tirar aquele recurso que já era, na verdade, tido como certo no começo do ano, quando você prepara o orçamento todo, pode realmente inviabilizar. Mas, na minha visão, eu acredito que era um momento adequado para a gente ter uma atitude até um pouco mais incisiva a nível nacional. Não adianta resolver a situação do Acre e não resolver a do Rio Grande do Sul, não adianta resolver a de Porto Alegre e não resolver a de Macapá. Então, assim, acredito que tem que ter uma diretriz nacional para a questão. Acho que a OAB tem perdido muito tempo com briga política disso ou daquilo, tá? Esquecido muitas vezes da figura do advogado. Logicamente, isso não se aplica a todas. Tem OABs que têm feito um trabalho sensacional em todos os sentidos, mas eu acho que essa palavra-chave união tem sido esquecida em alguns momentos. Então, eu, se estivesse na condição de gestor aqui,
eu seria um pouco mais agressivo no tocante a essa questão, logicamente dependendo do que você tenha de caixa e do que seja viável fazer também. Não adianta só você de fora, na verdade, colocar, tem que fazer isso e aquilo, sem conhecer a situação realmente financeira de cada caixa, de cada OAB. Mas foi bom conhecer, eu não conhecia boa parte do que você falou no tocante a esses dois fundos, essas duas possibilidades, e vamos conhecer, logicamente, e pensar talvez numa diretriz nacional para essa questão, para que todo mundo tenha a possibilidade de ser contemplado em caso de necessidade, como já existe em Minas Gerais e em outras seccionais. São essas as ponderações. Muito obrigada, doutor Almir. Assim, eu até depois eu queria que o doutor Anderson retornasse ao assunto, porque o fundo emergencial, ele tem que ser, pelo menos no meu entendimento, repassado para a emergência. Os problemas financeiros anteriores não deveriam ser abarcados por um fundo emergencial. Até acho uma questão de desvio de finalidade. Mas eu vou aqui, depois o doutor Anderson vai ter a oportunidade de responder essa questão do fundo eleitoral, mas eu vou passar a palavra para a doutora Fiorella Bartalo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que você já está há muito tempo esperando esse painel e com muito carinho que você está aqui. Enfim, eu queria que você se apresentasse, falasse depois um pouquinho do que o doutor Anderson ponderou, um pouquinho do que o doutor Almir ponderou. Seja muito bem-vinda. Olá, Patrícia. Primeiro, obrigado, Diego, pelo convite de estar participando aí desse webinário sensacional com grandes amigos, né? É um imenso prazer. Adriane, Alan, Anderson, Roberto, Almir, Diego, Yuri, Patrícia, Adriele, Thaís Riedel, que é minha paixão, a gente se conhece há muitos anos, uma grande amiga que a gente se conheceu já há mais de 10 anos. Então, assim, hoje, esse trabalho que o Diego tirou do papel, como disse o Almir, é sensacional, porque o momento ele é crucial para a gente estar juntos novamente. Quando foi a briga pela reforma, a gente batalhar junto, fizemos bastante trabalho, sempre tive pronta para estar lutando junto. Eu acho que sempre pautei que a união faz a força mesmo. Unidos a gente consegue superar as dificuldades. E com a reforma foi isso. Não foi o melhor cenário, mas conseguimos passar por algumas situações onde diminuímos tantas problemáticas. E como a Adriane falou, nem ainda absorvemos a reforma, né? A efetividade dela, o que iria a consequência dessa reforma previdenciária, a gente já tem uma pandemia aí. Aqui em São Paulo, o foco é maior aqui na capital. Nós tivemos, a situação está bem caótica, realmente a cidade está, todo mundo está em casa, todo mundo está aderindo, isso é super importante. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão perdidas, tanto na advocacia como o próprio cidadão, né? Aonde nós vamos chegar? E pontuando o nosso painel aí do Anderson, que colocou de forma super bacana e clara para os advogados entenderem o que podemos esperar, o que a advocacia, o que as caixas, as OABs vão estar podendo auxiliar esses advogados com a advocacia. O que eu ponho, eu acho que é super interessante quando a gente fala em ter esse fundo emergencial, eu até ponho a situação de que esse fundo, ele tem como até a Patrícia falou, esse fundo é para suprir o quê? O que eu acho bem interessante que na OAB aqui, eles deram uma progressão para o pagamento das anuidades de 5 meses. Então, essas anuidades de abril e maio pode ser pago em setembro e outubro. Então, deu uma elasticidade para os advogados em seus parcelamentos da anuidade. Esse fundo, o que eu acho que seria interessante, e sim, é criar empréstimos para toda a advocacia.
porque independe, para a gente gerir e entender quem tem mais necessidade ou menos necessidade, qual advogado, a demora, às vezes, não vai suprir a necessidade atual, né? Então, às vezes, um fundo emergencial onde se cria a possibilidade do próprio advogado ter um empréstimo abaixo os juros e lá na frente pagar em 24 meses, ele vai conseguir absorver todos os seus pagamentos do mês, que se suprir os pagamentos da sua estrutura, né? E da sua vida pessoal também, porque ele depende dessa advocacia, desse seu trabalho. E aí, ao longo dos anos, ele consegue suprir essa dívida que ele... isso é uma possibilidade, é uma ideia. Eu acho que as OABs vão... aqui em São Paulo, na seccional, já foi criado um comitê para gerir essas situações e quais possibilidades ou projetos que podem absorver para essa advocacia, né? Então, como o Anderson falou, nós temos um Brasil, estados totalmente diferentes, e cada estado vai buscar uma situação diferente. E como aqui em São Paulo o foco está muito forte, primeiro São Paulo e depois Rio de Janeiro, a seccional São Paulo, né? E nós temos o nosso presidente aqui, que é o José Roberto Sodero, ele vem trabalhando sempre pautado e alinhado a isso, é de realmente suprir essa necessidade emergencial. Mas essa necessidade emergencial, se tivermos que fazer uma comprovação qual é essa necessidade e burocratizar isso, nós não vamos ter uma solução imediata, vamos ter uma solução demorada e burocratizada. Então, eu acho que, às vezes, solucionar por um empréstimo abaixo de juros, as taxas fazendo algum projeto, que realmente o que ele vai precisar, essa advocacia, é do dinheiro, uma proteção ali, uma forma de se proteger e poder pagar suas contas nesses 2 meses, porque você tem os seus funcionários, você tem o seu escritório que outras pessoas também dependem de você, né? Então, assim, minhas ponderações para o tema aqui do Anderson seria realmente essa, como ideia, essa questão do empréstimo, e parabéns à explanação dele, fico à disposição, e muito obrigada, Patrícia, pelo convite, e Diego também. Muito obrigada, doutora. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Anderson, para ele dar uma explanação geral sobre a fala de vocês. Achei, doutor Anderson, bacana. Engraçado, eu sou advogada no estado de Minas Gerais, eu não sabia de grande parte desses recursos e do que era destinado à Caixa, o que a Caixa de Assistência dos Advogados fazia para a cidade de Uberaba. Então, às vezes, a comunicação é algo que não está chegando ao advogado de base, é algo que precisa ser revisto. Eu gostei do programa, eu falo isso como advogada atuante, e eu costumo dizer, às vezes as pessoas me chamam para palestra, congresso, eu falo, gente, eu sou advogada, eu sou aquela advogada de balcão, aquela advogada que gosta de despachar, advogada. E eu fiquei muito feliz com esse pacote de auxílio anunciado pelo doutor Anderson. Com a palavra, doutor Anderson. Tá. Deixa eu falar da experiência aqui do Estado de Minas Gerais, porque só para vocês entenderem, eu sou conselheiro seccional, mas eu também faço parte do órgão especial de julgamento de processos disciplinares aqui da OAB de Minas, que funciona basicamente como se fosse a segunda instância em nível de seccional para processos disciplinares. E a gente julga também os indeferimentos por conta da Caixa de Assistência de pedidos de auxílios dos advogados. Então, se o advogado fizer um pedido e for negado pela Caixa, ele pode recorrer, e quem analisa é o órgão especial do qual eu faço parte, que são 15 conselheiros integrantes. Então, lá a gente vê muita coisa, advogado que tem problema de depressão, advogado que tem problema de dificuldade financeira, advogado que se tornou cego e aí ainda não saiu a aposentadoria por invalidez lá do INSS. Então, só para que vocês tenham ideia, e eu concordo com a sua fala, que às vezes falta um pouco de publicidade, porque a gente, pelo menos aqui em Minas, faz um trabalho muito legal, muito bonito,
da Caixa de Assistência, por exemplo, nós temos aqui um auxílio funeral, está lá no site da Caixa de Assistência, caamg.org.br. Um auxílio funeral que é pago ao advogado ou à família do advogado, no caso de falecimento do advogado, no valor de até R$2.000, sendo que a família tem que demonstrar aí, através de notas fiscais, os gastos com o funeral. Nós temos um auxílio maternidade, quando a mãe advogada, né, ganha o filho, ela tem o valor de R$600 pago em uma única parcela para comprar, né, coisas de fralda para criança, etc. Nós temos também um auxílio aqui importante, que é o auxílio especial, que pode encaixar nesse caso agora do coronavírus, que é pago no valor, era de R$600 e aumentou agora para R$660, desde que o advogado prove a necessidade desse auxílio. Então, nós temos uma rede também de assistentes sociais que vão em loco, né, questionando, perguntando e averiguando se realmente o advogado tem a necessidade do recebimento desse auxílio assistencial. Então, Minas Gerais é um estado muito grande, então nós temos assistentes sociais conveniadas. Então, paga-se por ato que ela vai lá e confere, e aí a diretoria da Caixa de Assistência pode fazer essa análise de uma forma mais justa, vamos dizer assim. Nós temos também um auxílio extraordinário. Esse auxílio extraordinário foi o que eu disse, que é pago em uma única parcela no valor de até R$4.200. A gente tem que lembrar que Minas Gerais ela vem sendo constantemente castigada por algumas tragédias. Nós tivemos a tragédia de Mariana, depois nós tivemos a tragédia de Brumadinho, então a gente não pode esquecer dos advogados dessas regiões que foram bastante afetados, né, por conta dessas tragédias aí, por conta da Vale, né? E tivemos agora recentemente em Minas Gerais também tragédias por conta das chuvas. Minas Gerais nunca choveu tanto nos últimos 103 anos. Então nós tivemos muitos advogados, por exemplo, que tiveram seus escritórios invadidos pela água e que ficou tudo boiando, computador, mesa, papel, enfim. Então muitos advogados receberam esses auxílios extraordinários. Só para terminar, a Bartalo falava sobre uma linha de crédito, de financiamento. Nós aqui em Minas Gerais estamos olhando essa possibilidade, mas a Caixa de Assistência do Rio de Janeiro, eu estava vendo no site, ela firmou um convênio com a rede Sicoob, né, de bancos cooperativos, para abertura de crédito para advogados. Então, penso eu que cada Caixa de Assistência, juntamente com o sistema OAB da seccional, vai entender quais são as necessidades do advogado. Claro, vários vão precisar, e aí a gente tem que ter bastante consciência de quem não precisar, não ir lá pedir. E isso tem uma análise, pelo menos aqui em Minas Gerais, muito rigorosa. A gente tem uma análise muito rigorosa, muito séria, para o deferimento desses benefícios. Só para terminar, nós temos também o auxílio educacional para aquelas mães advogadas que tiveram filhos, e aí a Caixa de Assistência ela paga um valor para comprar material escolar. Claro, não é um valor muito alto, mas já ajuda também. Lembrando que sempre para advogados e advogadas com necessidade realmente do recebimento. Isso não são para todos. Doutor Anderson, muito obrigada pela sua fala e pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudou muitos advogados aqui em Minas Gerais, pelo menos nesse momento tão difícil da advocacia, que provavelmente serão aí 2 a 3 meses de quarentena, se nós seguirmos o cenário mundial. Eu quero aqui agradecer ao doutor Almir Reis, e vou passar a palavra para ele logo em seguida. O doutor Almir Reis vai trazer para nós a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a suspensão dos prazos processuais, se são válidos somente para processos físicos ou processos também eletrônicos, levantamento de RPV, esse assunto aqui no Triângulo Mineiro, eu vou te falar que aqui deu o que falar, inclusive eu mesma, porque nós não conseguimos levantar RPV essa semana aqui no Triângulo Mineiro. Então, levantamento de RPV em tempos de isolamento social, como fazê-lo, transferência prevista no artigo 906, parágrafo único do CPC. Falar um pouquinho dessa transferência, se facilita, se não, com a palavra, doutor Almir Reis.
Dieguinho, eu não agradeci, na verdade, no começo. Eu queria, logicamente, deixar o meu abraço a você. Um evento maravilhoso como esse. Obrigado aí pelo convite. Conte sempre comigo. Você sabe, quando precisar, a gente está sempre às ordens. Antes de começar a exposição, eu queria realmente agradecer o Anderson também, porque eu não conhecia a gama de serviços que a OAB Minas Gerais tem. Realmente é impressionante. Acho que nenhuma outra OAB do Brasil tem uma possibilidade tão efetiva. É praticamente uma seguridade social aqui, a OAB de Minas Gerais. É realmente impressionante. Quanto ao tema que me foi colocado, falar um pouquinho sobre a questão dos prazos, se está correndo, se não está correndo, com relação aos físicos eletrônicos, eu acho que a questão ficou pacificada quando o CNJ veio a intervir na matéria. Antes do CNJ detalhar e delimitar que valia para todo mundo, com exceção do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, havia uma divergência muito grande. Nós temos 27 tribunais estaduais, mais os tribunais superiores, e cada tribunal, fora, na verdade, tribunais estaduais, tribunais do trabalho, Tribunal Regional Federal, eu não sei de cabeça quantos são, mas deve ser por volta de uns 40 tribunais aproximadamente. E cada um com normativo próprio para o período da pandemia. Tinha tribunal que só suspendia o processo físico, tinha tribunal que, na verdade, suspendia físico e eletrônico, tinha tribunal que não suspendia absolutamente nada, e isso para o advogado é praticamente inviabilizar a advocacia. Para quem atua em mais de um estado, para entender qual ato que está valendo para esse tribunal aqui, se é para físico, se é para eletrônico, estava realmente uma bagunça generalizada. Então, acho que o CNJ intervir nessa matéria realmente veio numa boa hora. A gente pode até discutir se acertou ou não ao abranger também os processos eletrônicos no tocante à suspensão dos prazos. Então, para que fique muito clara a minha opinião, acho que todos concordam, porque a resolução não deixa margem para interpretação diversa, os prazos estão suspensos no tocante aos processos físicos e eletrônicos. Acho que a partir do dia 19 de março, que foi a data da resolução do CNJ. Mas, apesar dos prazos estarem suspensos, a própria resolução fala que isso não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e também não se aplica, pelo menos no primeiro momento, ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem autonomia para dispor sobre essa matéria até de forma diversa. E aí, um ponto que é relevante, e eu acho que tem até um áudio do presidente da OAB, do Felipe Santa Cruz, que quando ele estava participando da reunião com o Dias Toffoli, para decidir, logicamente, no tocante à questão dos prazos, se era importante suspender para eletrônico, para físico, ou só para um dos dois, ele fez uma ponderação que eu entendi razoável até, entendendo que era melhor estender para todo e qualquer processo do que, eventualmente, ficar solto aí, cada tribunal dispor de maneira diversa sobre essa questão. Para a advocacia previdenciária, a gente que atua majoritariamente para os segurados, a gente depende do processo andando para fazer dinheiro. Como regra, se o processo não anda, se não tem prazo correndo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, até mesmo para levantar o que eventualmente já tinha sido constituído anteriormente à suspensão dos prazos. E aí a gente tem na própria resolução do CNJ, que é a resolução 313, de 19 de março de 2020, está disposto no artigo 4º que pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias, liberação de bens apreendidos, pagamentos de precatórios, requisição de pequeno valor e expedição de guias de depósito, isso iria continuar em absoluto durante todo o período de suspensão dos prazos, o que deu pelo menos um alento para a advocacia previdenciária. Então, se ao mesmo tempo o juiz ele pode continuar a expedir da sua casa a requisição de pequeno valor, se ele pode continuar a expedir o precatório, gerou-se um outro problema também de grandes proporções, porque não adianta nada ele expedir, isso virar um crédito e você não conseguir fazer o levantamento. E aí, para explicar essa questão, eu vou voltar naquela palavra-chave união, que pode não parecer ter nenhuma relação, mas tem tudo a ver. Por quê? Recentemente, eu acho que vocês viram que foi divulgado em vários grupos que a OAB Federal tentou interceder para antecipar os precatórios federais. Acho que todo mundo aqui tomou conhecimento. A OAB notificou o Conselho da Justiça Federal para antecipar o pagamento dos precatórios e tudo mais. E a atitude ali pode ter sido um tiro no pé. Ao invés de ajudar, atrapalhou. E aí eu até acho que comentei com o Diego sobre a questão, para vocês entenderem como é que funciona a questão dos precatórios. Os tribunais regionais federais são meros executores do orçamento. O dinheiro não é depositado para eles no final do ano, no começo do ano, eles ficam liberando mês a mês, não é assim que funciona. A Secretaria do Tesouro Nacional libera mensalmente os valores atinentes a RPVs e também decide o cronograma no tocante a pagamento de precatórios. Já havia um acordo firmado
com a direção de precatórios dos 5 tribunais regionais federais, um acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional para que o depósito dos precatórios, dos valores, acontecesse até o final de abril, para que a advocacia pudesse levantar, pudesse receber esses valores a partir do mês de maio. Isso não estava oficializado em canto nenhum. Se vocês tiverem como puxar a informação, tiverem algum tipo de relação com a direção de precatórios do tribunal de vocês, porque não era oficializado, dependia ainda de uma confirmação da Secretaria do Tesouro Nacional, e que por isso não constava em site algum. Mas havia, logicamente, uma possibilidade aí da ordem de 95%, 96%, 98% de ser depositado no final de abril e realmente liberado no começo de maio. Mas aí vieram 2 problemas. Primeiro, a pandemia. Com a pandemia, a Secretaria do Tesouro Nacional, logicamente, pode precisar realocar esses recursos para matérias mais urgentes, porque ela tem até o final do ano para fazer esse depósito. Mas o segundo problema, que eu acho que pode realmente atrapalhar até de forma mais decisiva, é a questão da intervenção da OAB na questão. A OAB mandou um ofício para o Conselho da Justiça Federal pedindo a antecipação dos valores. O CJF não tem esses valores, então ele vai oficiar a Secretaria do Tesouro Nacional dizendo, a OAB está fazendo aqui um pleito para liberar antecipadamente esses valores. O que é que vocês acham sobre isso aí? E aí, como a gente sabe que o momento atual está muito politizado, a gente sabe da relação do presidente do Conselho Federal da OAB com o presidente da República, eu tenho certeza que, se um pleito da OAB chegar para o presidente da República pedindo antecipação de qualquer coisa para beneficiar a advocacia, vocês sabem bem qual vai ser o tipo pelo menos na minha visão, o presidente politizou demais. Eu acho que os dois, na verdade, politizaram demais o processo. Então, se é alguma coisa que pode atrapalhar, talvez um dos dois tome partido para realmente atrapalhar. Então, se a gente tivesse, na verdade, um pouco mais de diálogo, se as entidades tivessem mais próximas e já tivessem noção de que estava praticamente certo já, e a OAB não tivesse feito nenhuma intervenção, estava garantido que os precatórios iam sair em maio. Mas se fez um ofício dizendo que não, está para liberar, na verdade, em novembro, e a gente quer que antecipe agora para o primeiro semestre. Não tinha essa previsão de novembro. O governo tem um ano todo para, eventualmente, fazer o depósito, mas já havia um acerto com os diretores de precatório, isso aconteceria nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo para que questões como essa não venham, até por mais boa vontade que todo mundo tenha tido na questão. Todo mundo quis acertar, mas talvez se tivesse ali um pouco mais de diálogo com todo mundo, a gente tivesse a informação precisa e não tivesse ali, talvez, dado um tiro no pé, mesmo tentando ali acertar na questão. E aí, outro questionamento, outra ponderação que eu julgo relevante, que eu julgo importante, é no tocante a... E aí, depositou o valor. Aqui em Pernambuco, aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a gente conseguiu antecipar o pagamento das RPVs. Elas só iam sair no 6º dia. A gente tem um cronograma de pagamento que é mais ou menos o seguinte: o que foi autuado em fevereiro, de requisição de pequeno valor, pula o mês seguinte, março, e é pago, na verdade, no 6º dia útil do mês subsequente. Cada tribunal tem um cronograma diferente no tocante a pagamento de RPV. E aí, esse pagamento que estava previsto para o dia 8 de abril, tão somente, houve um ofício aqui da OAB local e de outras entidades pedindo para antecipar. E o tribunal deferiu o pedido, porque já tinha sido depositado na conta do tribunal os valores pela Secretaria do Tesouro Nacional e saiu do dia 8 de abril para amanhã, para o dia 27 de março. E aí vem o problema que a gente vai conversar aqui agora para buscar uma solução. Mas os bancos estão fechados. E aí, como é que a gente faz para receber esses valores? Eu acho que a Adriane, no começo da exposição dela, já falou que a parte de bancos está prevista expressamente no decreto como serviço essencial, de modo que, num primeiro momento, a gente vai ter uma determinação de abertura aí dos bancos, até por conta da briga política também, para o país voltar a moer. Então, o presidente ele vai tentar ali intervir, sobretudo nos bancos públicos, para que eles venham abrir as portas. Mesmo que eles não abram ali na sua plenitude, não abram completamente, a gente tem alternativas para receber esses valores. Já aconteceu comigo diretamente, não na situação decorrente de pandemia, mas tem um dispositivo que está até citado no tema que me foi proposto falar para vocês, que é o 906 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: a expedição de mandado do levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. A título de exemplo, o Tribunal Regional Federal solicitou a abertura de conta para a beneficiária Maria José da Silva e foi aberta uma conta judicial para receber a requisição de pequeno valor dela. O banco não está funcionando. Já aconteceu conosco, da nossa cliente, da beneficiária, ela não ter mais ali, no momento do recebimento do crédito, discernimento
para assinar procuração, para autorizar e receber da quitação, dela não poder mais se locomover para o banco. Então, assim, gerou todo um problema na questão, porque a gente só ficou sabendo aos 49 do segundo tempo. E, na verdade, se peticionou ao juízo da execução, comunicando e solicitando a incidência desse dispositivo legal, solicitando que o juiz, na verdade, oficiasse para o banco e pedisse para depositar aqueles valores na conta A, diretamente, sem precisar que ela se locomovesse para canto nenhum. E aí o pedido foi deferido com relativa tranquilidade. Acho que no mesmo dia o juiz já oficiou para o banco e disse, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o valor que está lá depositado à tua disposição na conta judicial, credita nessa conta aqui X. Então, se os bancos não tornarem a abrir, se os bancos não estiverem funcionando a contento para pagamento de requisições de pequeno valor e de precatórios, sem dúvida alguma, invocar tal dispositivo legal pode ser um caminho que vai tornar viável o percebimento desses valores. Aí um ponto que é importante também é que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, acho que é de número 38, que fala que compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E aí, se eventualmente o governo federal diz que o banco deve abrir, o estado diz que o banco não deve abrir, e o município, que segundo o STF, na súmula vinculante 38, pode dispor sobre o horário de funcionamento, diz que não pode abrir, isso vai gerar um problema aí gigantesco. Então, há grande possibilidade de a gente chegar no dia de recebimento de requisição de pequeno valor, de recebimento de precatórios, de recebimento de pagamentos de benefício, e a situação não está equacionada. A gente sabe que os próprios bancos públicos já estabeleceram que, para algumas matérias, eles continuam a atender de forma reduzida, de forma mínima, mas continuam a atender. Mas pagamento de RPV e precatório, em tese, no primeiro momento, não foi incluído nessa exceção à regra. Você, na verdade, poder fazer o atendimento mesmo durante o período da pandemia. A OAB aqui local, a OAB Pernambuco, entrou em contato com a superintendência, tanto da Caixa Econômica com a gerência do Banco do Brasil, e pediu, na verdade, para reconsiderar, para entender que essa verba tem cunho alimentar e que, eventualmente, possa ser incluída nessa exceção, do que continua a funcionar. Não houve resposta efetiva até o começo aqui, pelo menos, do nosso webinário. Não sei se até amanhã vai haver alguma mudança de curso com relação à questão, mas fica aí uma alternativa. Acho que invocar o dispositivo legal que eu trouxe aqui para vocês, pode viabilizar o recebimento mesmo durante esse período da pandemia e, logicamente, acreditando em conta corrente, a gente vai ter uma facilidade maior de movimentar. Não vai conseguir movimentar todo o valor, mas pelo menos pode pagar conta, pode fazer transferência e pode também, sobretudo, resolver a vida do segurado, né? Que certamente está muito mais afetado do que nós. Então, a gente tem, na verdade, escritórios, a gente tem, na verdade, um caixa, a gente tem, na verdade, uma história na advocacia, mas o segurado, que é o beneficiário, muitas vezes, da requisição do precatório, ele está ali na ponte e ele estava contando com aquele dinheiro para uma obra na casa dele, ou para, na verdade, um dinheiro para fazer qualquer coisa, que, na verdade, para ele pode ser muito mais imprescindível do que para nós. Então, se para a gente é alimentar, para eles é alimentar ao quadrado. Então, a gente tem que buscar aí, estar unido nessa questão, para que a solução do estado A venha valer para o B também, para a gente não resolver só para um e, na verdade, deixar vários outros aí na Rua da Amargura. Então, são as breves considerações que eu tinha a trazer para vocês e me coloco à disposição para voltar, se for o caso, se for necessário. Grande abraço. Muito obrigada, doutora Almir. Foram excelentes explanações, porque nós já estamos sofrendo esses efeitos agora, nessa semana que foi liberado uma quantidade muito grande de precatório em todos os estados, precatório não, RPV, e os advogados estão com dificuldade de receber esses RPVs. Aqui, em Uberlândia, o presidente da OAB, do Comissão de Direito Previdenciário de Uberlândia, fez uma prevenção antes da fechada dos tribunais, chamou os juízes para uma conversa, o diálogo, como o doutor Almir perfeitamente colocou ali no início da fala, e conseguiu aliar ao juiz, que é coordenador dos juizados especiais federais, com a Caixa Econômica Federal. Então, Uberlândia resolveu o problema por meio de um diálogo, despendendo um servidor específico, a documentação foi encaminhada para a OAB, e a OAB encaminhou essa documentação para a Caixa, e a Caixa fez o depósito diretamente nas contas desses advogados. Quanto aos precatórios, e aí eu queria falar uma coisa importante, que as suas ponderações são muito sérias, são reais, mas nós também estamos vivendo numa realidade que é a venda de precatórios. O precatório hoje tem valor de bolsa.
ele é negociado como uma segunda bolsa de valores. E acaba que o governo também tem um interesse muito grande em injetar um dinheiro na economia. Eu acho que essa é uma das razões que ainda não houve suspensão de precatórios, RPVs, porque o gasto público agora vai ter que ser maior. O direito social vai ter que gastar mesmo, se quiser equilibrar a economia. Talvez, em razão disso, esses precatórios possam ser até antecipados, por incrível que pareça. Em razão da pressão. Um dos pleitos dos governadores de estado que eles levaram a conhecimento do presidente da República, nessa reunião que teve recentemente, era uma autorização para adiar o pagamento dos precatórios. Foi um pleito formal que os governadores levaram para o presidente da República, que discutiram internamente numa das reuniões também. Então, pelo menos para o governo de estado, que tem um orçamento um pouco mais apertado, a ideia deles é adiar, é colocar para uma data realmente indefinida em razão da situação excepcional. Eu acho que para a União, ele até poderia pensar nessa situação, mas sabendo que tem um pedido da OAB, do presidente da OAB nesse sentido, eu confesso, tomara que ele não leve isso em consideração e venha agir, na verdade, como presidente da República mesmo, e não ali como uma questão pessoal, vou descontar nele agora. Mas a gente sabe que infelizmente, vivemos tempos estranhos, tempos difíceis, e pode ter sido um tiro no pé, tomara que não. Tomara que, na verdade, venha cair na conta em maio, como havia, na verdade, uma previsão muito próxima ali de 100%. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Anderson. Doutor Anderson, eu queria que você fizesse as suas considerações acerca da fala do doutor Almir, precatório, RPV, enfim, a palavra é sua. Tá, rapidamente, né, até para não estender muito, aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele faz leilão de precatórios, obviamente autorizado pelo CNJ, então é um deságio de 25% a 40%, ou seja, parte de 25% de deságio, que vai abatendo no valor de face do precatório, podendo chegar até 40%. Então, quem der um valor de percentual maior começa a receber primeiro. O último leilão de precatórios aqui no estado de Minas Gerais foi mais de 200 milhões de reais enviados pelo estado de Minas para pagamento de precatórios. É um problema que eu vejo no Brasil inteiro, né? Então é uma dificuldade muito grande para os advogados receberem os seus percentuais sobre aquilo que os clientes têm para receber, porém é uma alternativa, né? O que eu gostaria de deixar a mensagem final, primeiro uma mensagem de esperança, né? Que todos nós possamos refletir um pouco sobre esse problema do coronavírus, refletirmos espiritualmente, refletirmos a forma como a gente tem tentado levar, né, nessa loucura de trabalho. Então, talvez tenha sido um momento de recolhimento forçado, que a gente é obrigado a refletir sobre a vida, e mais do que nunca, aqueles advogados que puderem, que façam as suas poupanças, que façam as suas reservas, porque esses momentos de dificuldade, claro, eu sei que tem muitos advogados que passam por dificuldades financeiras imensas, que não têm sequer essa possibilidade de fazer essas reservas, mas aqueles que puderem, que façam essas reservas, não só para momentos excepcionalíssimos como esse de pandemia, mas para momentos de dificuldade mesmo da advocacia, para que possam sobreviver e passar com menos dificuldades por esses momentos. E deixo aqui meu abraço, né, o meu carinho e a minha mensagem de esperança para a gente não desistir, não desanimar, e que a gente possa continuar sendo bravos defensores dos direitos sociais. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Fiorella Bartalo, que vai falar para nós sobre o funcionamento do Poder Judiciário nesse período de isolamento, utilização de tecnologia como meio de continuidade dos trabalhos dos advogados em tempos de isolamento social. Doutora Fiorella, eu vou confessar para você, eu adoro tecnologia, mas está impossível trabalhar na minha casa. Eu não consigo concentrar. Eu acho que o brasileiro ainda tem um impedimento formal com o teletrabalho, porque nós temos ainda uma mente muito condicionada ao trabalho das 8 às 18 e ir para casa. Então, a própria família não entende esse trabalho do lar. Está sendo complicado para mim como mulher, mas a palavra com a doutora Fiorella.
Olá, vamos lá. Obrigada, Patrícia. Eu só pontuando um pouquinho a fala do Almir, em relação à parte dos precatórios, que a gente vem pedindo. Eu conversei bastante com o pessoal dos juízes aqui em São Paulo, e o que eu venho até solicitando para o entendimento, para ter esse diálogo entre a determinação do próprio tribunal, no sentido que agilizem a liquidação de sentença também. Porque, às vezes, nós temos casos que você já tem uma liquidação, já teve contestação, está realmente na etapa final e realmente você consegue suprir, fechar a liquidação de sentença e já pedir o requerimento do precatório. Então, eu acho que isso também é importante. Os advogados, como estamos no teletrabalho, aqui no TRF, eles falam que eles estão trabalhando normalmente em suas casas. Então, se o andamento está sendo dessa forma, é super importante solicitar a liquidação de sentença. Olha, agiliza, está precisando, porque vai fazer a diferença realmente a suprir essas liquidações, antecipar as decisões das liquidações antes de entrar em concessões, em analisar os pedidos de concessões, de restabelecimento ou de revisões. Eu acho que a emergência está realmente na situação financeira. Então, antes de analisar com prioridade as revisões, eu acho que essas liquidações resolveria também, agilizaria uma situação futura para todos que estão precisando, tanto para o cidadão como até para o próprio advogado, né? Então, uma ponderação em cima do que a gente estava falando da questão do precatório. Novamente, obrigado. Vou falar um pouquinho nesse momento de tecnologia. Apanhei um pouquinho para entrar hoje, falei, nossa senhora, né? Mas não tem problema. Eu realmente também amo a tecnologia. Venho trabalhando no Instituto já há 5 anos, tentando desenvolver realmente ferramentas para a gente, para agilizar. Fizemos, até voltando um pouquinho, em relação à tecnologia, Diego, acompanhamos muito o Diego em Brasília, a Thaís também estava lá quando fizemos uma reunião com o presidente do INSS, né, Diego? E solicitando o destaque dos honorários dos advogados no sistema administrativo. E não foi para frente o nosso pedido, é um pedido difícil, porque eles entendem que seria uma especialidade para os advogados ter essa prerrogativa, e sempre explicamos que não é, que isso iria agilizar tanto para o segurado, né, na hora que tivesse a concessão, já destacasse os nossos honorários. E esse é um assunto que eu acho que vale a pena a gente retomar novamente, porque se tivéssemos o destaque dos honorários no administrativo, isso resolveria um impasse enorme. Inclusive, a gente já com a reforma tivemos a portaria da questão da desjudicialização. Então, assim, a advocacia, o advogado, ele não é a favor da judicialização desnecessária. Nós temos a judicialização necessária e importante para a proteção do cidadão. Então, assim, a partir do momento que não há necessidade de judicializar e através do administrativo você tem uma concessão efetiva, você tem o reconhecimento desse benefício e teve o trabalho de assessoria do advogado, por que não ter esse destaque? Principalmente se eles estão mexendo novamente no sistema, estão pontuando algumas situações, por caso, parametrizando em cima dos parâmetros da reforma previdenciária, estão mexendo no sistema, estão modificando em relação à situação da pandemia, colocando uma perícia indireta, por que não também exigirmos que eles coloquem o destaque dos nossos honorários na hora do pagamento e na hora da concessão, pagamento para o cidadão e o pagamento para essa assessoria, sendo que a gente utiliza uma ferramenta chamada INSS Digital, que é uma ferramenta para advocacia. Então, lá deveríamos ter, sim, um apontamento para destacar os nossos honorários, né?
Então, eu acho que isso também eliminaria muitos recursos e isso é tecnologicamente viável e possível, né? Então, eu acho que esse ponto é super importante nós voltarmos a discutir e ter a necessidade de fazermos até uma nota pública em conjunto, todas as associações, todas as instituições da advocacia previdenciária. Eu acho que vale a pena a gente novamente se unir para buscar essa efetividade para a advocacia previdenciária. Agora, entrando exatamente no meu assunto, me foi passado para falar um pouquinho do como vai continuar o funcionamento do Poder Judiciário, como vai ser nesse período de isolamento. Foi determinado que o período, a priori, vai ser até 7 de abril. Então, continuamos com esse teletrabalho, com muita disciplina, Patrícia, isso eu acho que é a parte mais importante. O teletrabalho, o principal foco dele, eu entendo que é disciplina. Não adianta você colocar as pessoas para um teletrabalho, estamos num teletrabalho emergencial, mas isso não quer dizer a longo prazo, esse teletrabalho, se ele vai ter efetividade. Por quê? Porque ele precisa de muita disciplina, né? Você precisa ter horário, você precisa ter um local adequado, aonde você não tenha interrupção. E sendo que nós estamos no momento onde o confinamento é familiar, fica realmente muito difícil você gerar essa disciplina, né? Então, a longevidade desse isolamento, ele é preocupante porque vai perder a finalidade do teletrabalho. Então, isso tem que ser discutido. A priori, esse isolamento vai até o dia 7. Aqui em São Paulo, já foi colocado que existe a possibilidade de prorrogação até 30 de abril. Então, aí teríamos que continuar nesse confinamento, abrindo algumas possibilidades das atividades essenciais, aumentando algumas atividades essenciais. Então, ainda estamos esperando como vai ser, como o Estado vai se posicionar aqui, né? E para a gente entender como é que vai ser esse trabalho, essa permanência do isolamento. Em razão, mesmo sendo, se tivermos essa adequação do isolamento até 30 de abril e o Poder Judiciário ele vai permanecer também até 30 de abril ou até março, vão continuar com o teletrabalho, de qualquer forma. Existe a pontuação e os canais de e-mails, a possibilidade de agendamento de audiências virtuais, isso eles já estão trabalhando também aqui. Mas a questão, como eu disse, a disciplina é a mais importante. Esse isolamento, ele não vai ser efetivo, porque não vamos conseguir resolver a situação da efetividade da proteção social na advocacia. Simplesmente vamos fazer trabalhos burocráticos. Vamos peticionar e vamos aguardar o andamento do processo. Como a Almir até disse, o processo só anda se tem prazo. Então, assim, o prazo está suspenso até dia 30 de abril. Então, assim, temos essa paralisação. Vamos continuar peticionando. Aqui existe o canal, eu acho que em todos os estados provavelmente deve estar trabalhando com o mesmo tipo de canal. Você peticiona virtualmente, tendo os processos que são virtuais, aqueles que são físicos, que já entraram no PJE. Aqui, a maioria dos processos que eram físicos já foram digitalizados, estão todos no PJE. Então, nós não temos mais no nosso tribunal aqui processos físicos, estão todos no PJE. Então, nós conseguimos peticionar e necessariamente você precisa de um pedido liminar, você consegue entrar via canal do e-mail do juiz ou da turma do desembargador, você consegue entrar em contato com eles. Não é uma situação ainda que nós temos um resultado. Eu não tenho ainda um posicionamento da advocacia aqui em São Paulo. Se a gente está tendo efetividade com essas liminares através dos canais de e-mail ou de telefone,
Ainda não tive pelo Instituto reclamações de advogados falando que não estão conseguindo, mas é um canal aberto, existe esse canal. Então, nós, advogados, podemos continuar a fazer os trabalhos essenciais de requerimento através do meu INSS e, pelo Poder do Judiciário, continuar protocolando as iniciais. A única coisa que não consegue, até 30 de abril, a gente tem o prazo suspenso. Isso quer dizer, a gente pode ter até a citação, você tem a distribuição do processo, você já tem o despacho de CITES, mas você vai ter que aguardar o prazo para a autarquia se manifestar de contestação. Então, o processo vai continuar parado. Então, você vai depender de liminar. Então, se essa liminar vale ou não, porque a gente tem o problema da tutela, né? A tutela de evidência, a tutela de urgência, se ela vai ser deferida ou não, e se nesse processo cabe realmente essa tutela, e a gente sabe exatamente que a questão de ter uma proteção de tutela, efetivamente, você pode ter uma concessão, um deferimento de tutela, e depois, ao final do processo, você pode ter uma improcedência e você ter a discussão do recebimento de valores sob tutela. Então, aí você pode gerar até mais problemática do que resolver efetivamente o problema do segurado, né? Então, assim, essa pontuação que é importante, se vale a pena pedir a tutela ou não. Um segundo ponto, então, assim, nesse momento de isolamento, a advocacia ela pode continuar trabalhando. Vamos esperar até 7 de abril se vamos ter a prorrogação ou não, mas eu acredito, aqui o que eu pontuo como instituto, que nós estamos discutindo isso, que se o Poder Judiciário começar a retomar, por ser também uma atividade essencial, ele vai ser gradual. Então, os servidores vão trabalhar internamente, sem atendimento presencial. Isso já vem ventilando a possibilidade disso. Então, não vai ter atendimento presencial, o atendimento permanece pelo e-mail ou pelo telefone. Os servidores voltam à sua rotina de trabalho dentro da estrutura, sendo que continuam afastados aqueles que têm o risco, pessoas com risco, né? Então, os idosos, pessoas portadoras das doenças de risco. Então, eu acredito que depois de 30 de abril, provavelmente haja essa retomada, sendo que somente voltariam os servidores possíveis de estar atuando diretamente no seu posto de serviço e deixaria o teletrabalho. Só permaneceria em teletrabalho as pessoas que têm um risco iminente. E o segundo ponto, que é a utilização de tecnologia, né, na quantidade, como eu já falei juntamente, acho que os dois pontos são esses. A advocacia hoje, eu acho que o nosso trabalho da advocacia evoluiu demais. Nós temos a possibilidade realmente de fazer home office, nós temos ferramentas possíveis, mas nós temos um país onde a advocacia ela se inicia com uns 25 anos e temos advogados trabalhando com 84 anos. Então, o rol dessa advocacia, necessariamente, não temos só pessoas que conhecem a tecnologia. Eu acho muito interessante, pelo Instituto eu absorvi muito isso, nós temos muitos advogados que não usam sistema de cálculo previdenciário. Ele faz na sua planilha, lá no seu computadorzinho, e tem isso. Então, tem um advogado que apanhou demais para usar o PJE e entrar em contato, olha, eu preciso de ajuda, porque ele como até a gente fala, é realmente uma alienação em relação à tecnologia, né? Então, tem a dificuldade. Então, eu acho que tudo isso tem que ser abraçado o quê? Nós temos uma tecnologia, mas necessariamente não são todos que estão dentro dessa tecnologia. Então, a busca da efetividade, ela vai ficar congelada, nós vamos ter muito a se trabalhar, e eu acho que isso que a união faz a força. Nós, como instituto, estamos dando assessoria para todos os advogados que não
possuem facilidade com as ferramentas. Nós temos exatamente advogados que não usam o INSS digital, ele prefere protocolar na agência, na PS, e nós estamos dando assessoria para como é que ele entra, como ele se cadastra, e isso a gente faz pelo WhatsApp, pelo telefone. Nós do Instituto, coloquei todo mundo no teletrabalho, mas direcionamos as ligações. Por quê? Porque realmente tem advogados que não possuem facilidade com essa tecnologia, né? E esse isolamento vai dando depressão também. A pessoa às vezes já tem mais idade, não está podendo trabalhar, então realmente fica com uma situação até desumana dentro do seu confinamento, né? Isso é muito preocupante para nós aqui em São Paulo. Então, assim, as minhas ponderações são isso. Eu acho que esse período de isolamento ele vai ser retomado gradativamente. Eu fiz até uma live ontem. Eu acho que o que preocupa também é a crise econômica vai ser Brasil e mundial. A retomada depois dessa situação de isolamento vai ser muito difícil e realmente só unidos que a gente vai poder cuidar de todos e fazer realmente uma advocacia previdenciária efetiva de proteção social, porque vamos ter muita gente doente psicologicamente, problema do desemprego realmente vai vir, pessoas que vão estar doentes e com qualidade de segurado ou já sem qualidade de segurado. Então, assim, a advocacia previdenciária vai ser feita com advogados responsáveis, porque essa é uma advocacia que nós não podemos brincar, né? Realmente é uma responsabilidade muito grande quando pegamos um caso, um cidadão, onde ele precisa dessa proteção social. E eles depositam em nós uma responsabilidade, e eu acho que nós temos também, nós abraçamos esse trabalho com tanta dignidade, porque a gente quer levar essa proteção para cada um. Então, a importância de se buscar uma efetividade, tanto no administrativo como no judiciário, vai ser importante usar essas ferramentas digitais, porque é o que, dentro desse isolamento, é o que a gente vai ter de ferramenta. Eu agradeço de novo, Diego, agradeço, Patrícia, e um abraço a todos os colegas aqui, da importância de a gente estar podendo passar o que está acontecendo no nosso estado e passar o que a gente tem de informações dentro do nosso rol, dentro do nosso rol da advocacia previdenciária. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras brilhantes. Aí você falando, e eu tive aqui uma série de ideias que precisam ser melhoradas para o teletrabalho. E aí eu sei que vocês são formadores de opiniões e isso pode chegar a quem de fato interessa. Primeira coisa, eu atendo cliente simples, eu atendo cliente que usa o dedão. Então, uma sugestão, dilação do prazo para juntada de procuração, permissão para que esse cliente possa, por meio de uma foto de WhatsApp, encaminhar essa dor, esse problema, e a gente possa, então, fazer a transfiguração desse documento para o PDF sem nenhum tipo de formalidade nesse momento gritante. Então, a juntada de procuração em 90 dias, prorrogáveis para mais 90, eu acho muito necessário. Eu acabei de ver aqui que os Estados Unidos já passou o número de mortos da Itália e da China, infelizmente. Então, é uma onda, o Brasil deve ficar em quarentena mais de 90 dias, eu acredito que vai se prorrogar, a situação deve piorar muito. Então, eu acho que nesse momento, juntada de procuração não pode ser exigida, hipótese nenhuma. E aí, trabalhar dentro do CNJ para sensibilizar que o nosso trabalho é telepresencial e que a gente não tem condição de receber esse cliente muito simples lá no nosso escritório, que esse cliente fala para o WhatsApp. Por exemplo, hoje eu recebi uma senhora muito simples. Ô, Patrícia, tudo bem? Eu estou desesperada, porque meu benefício foi negado, eu não tenho advogado, onde eu vou? Eu recebi a documentação pelo WhatsApp, mas e aí? Eu vou fazer o protocolo, vou pedir dilação, mas se tiver isso acertado,
eu acho que pode ser uma boa opção. Eu vou passar aqui, desculpa, eu vou passar a palavra para o doutor Anderson, para as considerações finais dele. Com a palavra, doutor Anderson. Eu vi o que a Fiorella falou com atenção e eu vejo como um grande desafio o trabalho telepresencial, porque a produtividade, obviamente, não é a mesma. Vocês estão aqui falando, eu estava no modo mudo, né? Meus filhos me chamando, pai, vem jogar bola, minha menina, pai, vamos brincar de escola. Então, acaba tirando a atenção da gente. A Fiorella falou muito bem, é um confinamento coletivo. Então, eu tenho aqui a minha esposa, né, e meus 2 filhos. Então, acaba que a gente perde em produtividade. Existe muito daquela questão presencial, né? O advogado peticiona no processo, mas ele chega lá no balcão de secretaria e despacha com o juiz, conversa com o assessor, pede alguém da secretaria para dar um andamento no processo. Agora a gente não sabe nem com quem falar, não tem nem sequer telefone de secretaria. Penso eu que os tribunais vão começar a se ajustar no sentido de que, pelo menos, os servidores da justiça eles possam trabalhar, mas sem atendimento presencial do público, a não ser em casos excepcionais, né, que aí o próprio tribunal pode tratar, mas o momento pede prudência. Então, que nós estejamos preparados e tenhamos paciência, porque paciência é a ciência da paz. Um abraço a todo mundo. Muito obrigada, doutor Anderson. Eu fiquei muito feliz aí com as notícias que trouxe acerca da Caixa de Assistência, porque às vezes nós criticamos muito, mas não conhecemos o trabalho. Fica aí à disposição, rede social, o que for, dentro daquilo que nós pudermos para a divulgação desse trabalho. Muito obrigada. Doutor Almir Reis, queria as suas considerações finais acerca do tema, alguma ponderação, alguma pontuação. Eu queria parabenizar a Fiorella. Fiorella, como sempre, colocou tudo com muita propriedade, com muita eloquência, sempre com muita ponderação, de forma muito sensível. Então, parabenizar você aí, Fiorella, intensamente por cada palavra colocada e fazer apenas um acréscimo, porque a gente participou de um evento junto, Fiorella, eu, você, Diego, Cheruri também, eu acho que o Alan não estava, Thaís sim, que estava liderando na época, fazendo alguns pleitos ainda na gestão do presidente Temer, no tocante não só a retenção de honorários na via administrativa. A gente levou uma pauta bastante extensa, mudou logicamente o governo, assumiu um outro presidente do INSS, assumiu um outro presidente da República, era o Renato que estava à frente, e eu me afastei um pouco do OAB durante 2019 e 2020. Eu estou um pouco mais afastado por algumas questões aqui locais. Mas eu conversei com o Chico, num evento que a gente teve junto no Piauí, e cobrei, logicamente, ele no tocante a pergunta, Chico, como é que está a situação? Caminhou, não caminhou? E Chico tinha 2 pautas bem interessantes. A primeira pauta dele era no sentido de revogar aquela IN, acho que é a 100 de 2019, que vedava a possibilidade de empréstimo nos primeiros meses ali de pagamento do beneficiário. Ele tinha essa pauta entabulada já com o Renato e também a questão dos honorários advocatícios. Lembro que o Chico falou que, inclusive, chegou a discutir o decreto, discutir redação com ele, disso ou daquilo, mas aí, novamente, mudou o presidente do INSS, agora é o Rolim, que é até paraibano, é nordestino, uma pessoa do bem, e a gente tem esperança aí que se conseguir movimentar todo mundo, juntar todo mundo novamente, a gente pode, na verdade, tirar isso do papel. Agora, se vier algum pleito, a título de exemplo, do presidente do Conselho Federal do OAB e tal, entenda, é um momento diferente de tudo que a gente já viveu na história, é um momento em que a política está colocada aí na frente de princípios constitucionais, de valores que a gente tem aí como imutáveis, mas é o que a gente tem. Que quem vai vencer, na verdade, talvez não seja nem o mais preparado. É o que melhor se adaptar às questões, né? À realidade que a gente está hoje vendo aí na nossa frente. Então, Fiorella, trago só essa ponderação, que há um pleito, não sei a que ponto está, não sei se algum de vocês integra a Comissão Nacional, acho que não, mas o Chico, na verdade, mesmo que não monocraticamente, mas ele vem tentando conduzir, pelo que eu entendi, sozinho a questão, mas não sei, eu falei com ele pela última vez fisicamente, final do ano passado, não sei se realmente caminhou, mas sei que é um pleito que ele, na verdade, é recorrente, sobretudo para ele, tão importante quanto a questão do destaque, é a questão da revogação da IN100 para permitir os
empréstimos, que eu não sei, eu não concordo, honestamente, eu não concordo com o pleito de permitir empréstimo assim que sai, porque a gente sabe que se por um lado é bom, porque o advogado pode ali receber muitas vezes o que acertou e tal, por outro lado, pensando no beneficiário, ele fica ali muito suscetível, os bancos ligando para ele insistentemente, vem para cá, vai para lá e tal, isso é um caos para a vida do segurado, então nem sei se eu concordo com o pleito, mas sei que é um pleito que ele levou e chegou a oficiar novamente por esses dias o presidente do INSS, cobrando um posicionamento no tocante a essa matéria e também reforçando a questão dos honorários advocatícios. Então, está se mexendo, alguém está se mexendo tentando resolver, mas eu acho que sozinho é mais complicado. Se houvesse união, se houvesse um grupo, a gente teria muito mais facilidade para conseguir tirar do papel boa parte das ideias. Então, são essas ponderações. Obrigado. Vou ficar aqui acompanhando os demais aqui ainda. Desejo uma boa continuidade do webinário e agradeço mais uma vez a todos, sobretudo ao meu amigo Diego Leonel, por esse evento aqui, por essa oportunidade de estar aqui trocando essas ideias. Beijo grande para vocês. Vou acompanhar os outros. Muito obrigada, doutora Almir. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais da doutora Fiorella. Obrigada pelas suas explanações relevantes. Eu acho, o doutor Almir colocou aí diversas vezes uma palavra, doutora Fiorella, tão impactante, tão importante, e que eu estou vendo pouco, a solidariedade, né, a união, porque esse momento aí tão difícil é preciso dessa união entre todos os estados para que nós possamos passar esse período reflexivo. É preciso refletir também uma série de situações, ponderações. Realmente vai ter um problema financeiro, um impacto financeiro enorme, isso é esperado. Eu vi ontem o Fundo Monetário Internacional informando para os países não é para ter meta fiscal. Essa foi o recado do Fundo Monetário Internacional. Há um mês atrás, a Argentina havia pedido uma moratória da dívida externa. Olha que interessante, foi negada. E hoje, acho que foi ontem, a fala do FMI, não é para ter meta fiscal. Então, é um momento, talvez, de negociações de dívidas, principalmente de países endividados, que a gente trabalha para pagar uma dívida enorme, e parte dessa dívida é para o Fundo Monetário Internacional, e seja um momento de reconstrução, mas com a ajuda de países que integram um grupo econômico aí que tem a possibilidade de ajudar esses países emergentes, como Brasil, Argentina, enfim, outros países aí. A palavra é com você, doutora Fiorella. Obrigado, Anderson, pelas ponderações. Eu queria até colocar, Anderson, eu estava vendo aqui na Caixa em São Paulo, nós temos também esses benefícios que você pontuou, igual na Caixa em Minas, mas o que eu sinto aqui em São Paulo, ao longo do tempo na advocacia, nas andanças aqui na advocacia previdenciária, na advocacia sempre voltada mais na previdenciária, que é o meu mundo, hoje eu só advogo previdenciário, o que acontece é que os advogados, eles não estão vinculados à Caixa de Assistência. Então, eles recorrem sempre à OAB. Então, o número de inscritos, eu não sei falar hoje, dar essa informação, é muito menor do que a própria advocacia. Então, a Caixa, ela vai proteger. Nós temos também aqui benefício extraordinário, funeral, maternidade, até o valor alto do extraordinário aqui chega a 4.100. Então, existe também essa proteção da Caixa. Mas o advogado paulistano dá para você contar nos dedos dentro de um rol. Entre 10, 3 estão vinculados à Caixa. Eles buscam sempre a proteção da OAB e, normalmente, eles se vincularam na parte previdenciária da OAB Prev. Então, eles preferem investir nos serviços da OAB Prev, para você já ter uma previdência futura, e a questão da OAB, o vínculo obrigatório que se tem. Então, eu acho que a proteção, existe esses benefícios, mas a cobertura não é total dos advogados, tá? Aqui também tem bastante benefício, até dei uma olhada, porque eu também não sabia os valores. E então, achei até para a gente deixar aqui registrado, nesse webinário, que em São Paulo nós também
esses benefícios bem interessantes. Almir, muito obrigado, meu grande amigo. A gente fez grandes andanças aí nesse Brasil ano passado, fazendo bastante trabalho. E eu acho que a gente tem que se unir realmente, nós temos que se unir para realmente, dentro da advocacia, buscar oportunidades e possibilidades. E se esse momento de crise é um momento onde a gente consegue uma efetividade no sentido de destaque, e são nos momentos de crise que conquistamos grandes coisas também, né? A crise ela é ruim, mas ela traz possibilidades e surgem ideias e caminhos, né? Se pensar que a crise realmente nos faz crescer como ser humano, nos faz crescer como Estado, eu acho que isso é super importante. A crise também nos faz unir, temos muito mais, nos tornamos muito mais solidários na crise, né? Eu acho que tem esse sentimento, quando existe a crise, o aumento da solidariedade, ela cresce, ela se expõe para todo mundo. Então, eu acho isso super importante, essa união da advocacia. E em crise também, o Poder Judiciário ele vai ser muito mais solicitado. E, novamente, o advogado ele tem que estar pronto para essa advocacia responsável. Então, minhas ponderações realmente são essas. Muito obrigada novamente e um abraço a todos. E também vou continuar assistindo aqui para escutar todos os meus colegas, as ponderações de todos.